Muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 18 de julho, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, Márcia Alencar, pré-candidata a deputada distrital. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde, Carlos Roberto. Boa tarde, o telespectador, o ouvinte. É uma grande alegria estar aqui nesse momento para poder compartilhar um pouco da nossa experiência na área de segurança pública. Márcia, seja muito bem-vinda à nossa TV Estação 26, satisfação tê-la aqui conosco. Eu vou começar fazendo a pergunta para você, para que você possa falar com a população do Distrito Federal quem é Márcia Alencar e contar um pouco da sua história, sua grade curricular. Ok. Eu cheguei aqui em Brasília para trabalhar no ano 2000 e foi um trabalho muito intenso que nós fizemos no Ministério da Justiça, que levou eu ter que trazer a família de forma definitiva em 2006 para Brasília. E nós fizemos um trabalho já fazendo parte da Secretaria Nacional de Justiça e depois junto ao ministro da Justiça na questão de criar a Conferência Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Também tivemos uma passagem importante no Ministério da Justiça, junto ao sistema penitenciário, mais especificamente trabalhando a questão do sistema alternativo à prisão. E com isso, nós fomos sendo notabilizadas. Teve a hora em que nós participamos de um concurso internacional pela ONU e fomos, depois de ter representado o Brasil em vários países, selecionados para implantar um modelo de reforma penal e penitenciária em Moçambique, onde nós passamos 2 anos desenvolvendo um trabalho que ali era exatamente para a gente remodelar o sistema de justiça, o sistema de segurança de Moçambique, e tive a oportunidade lá de poder ajudar na reformulação do Código Penal e Processual Penal. Naquela oportunidade, lá em Moçambique, convivi muito diretamente com Graça Machel, viúva de Mandela, que estava desenvolvendo um trabalho numa fundação voltada à criança e à mulher, com foco tanto na questão da vulnerabilidade na área da saúde e na área das violências domésticas. Então, eu passei a ter esse perfil de trabalhar simultaneamente a repressão e a prevenção de crime com base nessa experiência. Ao voltar para o Brasil, Eduardo Campos me chama em Pernambuco para que a gente pudesse fortalecer no Comitê Executivo do Pacto pela Vida a questão daquelas cidades em que o crime ele estava sendo resistente em diminuir as taxas criminais em função da política que estava sendo implantada. De modo mais específico, numa cidade junto a Recife chamada Jaboatão do Guararapes. E com a experiência que a gente já tinha conhecido de Medellín e Bogotá, na Colômbia, nós passamos a aplicar o modelo e conseguimos, naquele ano de 2013, participando dessa metodologia, fazer a redução dos crimes na cidade de Jaboatão. Interessante. Esses dados, por exemplo, estão disponíveis para quem quiser conhecer o seu trabalho em relação à segurança pública do Distrito Federal. E você foi nomeada pelo governo do PSB, o Eduardo Campos, o falecido ex-pré-candidato em 2014, falecimento dele no acidente de avião. E você foi convidada depois, nesse trâmite, para coordenar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E assumo a Secretaria para, inicialmente, elaborar o programa de prevenção do Pacto pela Vida aqui do Distrito Federal, que foi chamado do Programa Cultura de Paz. Programa esse que, ao longo de 2015, ele foi discutido não só com as forças de segurança, mas com outras áreas do governo e depois... e principalmente envolvendo os movimentos sociais e os conselhos comunitários de segurança. Foi a primeira vez que houve um esforço de desenvolver uma estratégia de segurança pública que não fosse exclusivamente concentrada em ações policiais, em atividades policiais, mas que considerasse principalmente o diálogo social para construir consensos do que era prioritário para que as estratégias do policiamento pudessem ser dirigidas a partir do que foi convencionado no eixo de prevenção às violências previstos no Pacto pela Vida do Distrito Federal, que recebeu o nome de Viva Brasília, nosso Pacto pela Vida.
Esse programa, por exemplo, você tem os números específicos de o que foi feito durante esse processo, Márcia? Com certeza. Nós tivemos, no Pacto pela Vida, também o eixo referido à questão da redução dos crimes contra a vida, que era o eixo 1 do Pacto pela Vida. Nós terminamos o ano de 2017 com uma redução de taxa por 100 mil habitantes há 29 anos atrás. É como se eu estivesse dizendo que hoje, no Distrito Federal, se mata muito menos do que se matava há 29 anos atrás. E isso é um dado extremamente significativo, junto com o Programa Cultura de Paz. O ano passado, Brasília foi reconhecida dentre todas as capitais ibero-americanas, ou seja, todas as capitais da América Latina, mais Portugal e Espanha, como a capital da paz para o biênio 2016-2017, porque ela já demonstrava essa queda da redução de homicídio e ela já mostrava os esforços que estavam sendo feitos para que a gente pudesse agregar o elemento de cidadania e de políticas sociais e de políticas estruturais, além das ações policiais que tradicionalmente já acontecem na área de segurança pública. Então, essa inovação, esse diferencial, garantiu esses resultados até o momento. Vou fazer uma pergunta agora, tanto quanto talvez possa julgar polêmica, né? A senhora é a favor da desmilitarização da Polícia Militar? Veja, nós precisamos entender que nós temos no Brasil um modelo que não é mais um modelo que acontece na grande maioria dos países do mundo. Só o Brasil e mais 2 outros países da África é que tem uma divisão, por exemplo, entre polícia militar e polícia civil. Então, no Brasil tem 2 debates muito fortes hoje, por exemplo, o debate da desmilitarização e o debate da unificação das polícias. O que nós podemos colocar é que nós precisamos fazer um redesenho em relação ao que é as atividades que as polícias fazem, a forma como está a estrutura de organização das polícias, porque nós tivemos uma polícia militar que foi originária, né, da relação direta com o Exército. Hoje, nas polícias militares, a exemplo de Brasília, nós temos a Academia de Polícia, nós temos hoje no comando da Polícia Militar, né, o número 1, Coronel Nunes, que é um grande representante da turma 1, da turma 0, né, que foi a primeira turma da Academia Militar, ou seja, que não fazia mais, não fez mais formação junto ao Exército. Isso fez com que, com certeza, nós tivéssemos tido um grande salto do ponto de vista de adequação das atuações e das competências específicas do que são uma polícia, no caso especificamente da capital república. Brasília precisa alcançar um outro nível, e parece que isso vem se aproximando, que é de que tenhamos a polícia comunitária como uma referência importante. Como Brasília é uma cidade-estado, Brasília não é simplesmente uma cidade, ela tem funções, né, que são de Estado. Isso faz com que tanto ela, quanto o México e quanto a Argentina, precise ter, além de uma polícia ostensiva, que faça controle de soberania articulada com o sistema de defesa nacional, como muito bem faz a nossa Polícia Militar. Nós precisamos ter a polícia do dia a dia, que faz essa repressão qualificada do combate ao crime contra a vida, os crimes contra o patrimônio, mas nós precisamos ter uma polícia preventiva, comunitária, que esteja no dia a dia, fazendo parte da rotina daquelas quadras, daqueles bairros, daqueles comércios, para que a sensação de segurança, a cultura do medo seja rompida. E com isso a gente possa fazer com que Brasília tenha a figura equivalente aos guardas municipais que acontece nos outros municípios do Brasil. E essa lacuna é que faz com que o debate da administração passe a ser tão presente aqui em Brasília, quando na verdade nós precisamos ampliar essas competências e talvez ter um serviço específico voltado para essas, e seria o equivalente às guardas municipais do Distrito Federal, que não se confunde, diga-se logo de passagem, com a questão das vigilâncias patrimoniais como estão colocadas aqui em Brasília hoje. Agora, por exemplo, em relação a essa sensação de segurança, ao longo de 2 semanas foi noticiado o assassinato de um pai de família na Vicente Pires e um senhor de 75 anos no Recanto das Emas, né?
Ambos, um foi vítima de arma branca, esfaqueado, e o senhor, agora no Recanto, foi vítima de arma de fogo. O que está faltando mais? Seria mais educação para esses jovens ou a oportunidade de trabalho, Márcia? Porque, além da segurança, está ligado diretamente à educação e falta de oportunidade. Lembrando que Brasília são em torno de 300 mil desempregados. Veja, nós temos aí, sim, uma crise que é econômica e, normalmente, e uma crise ética no país, que normalmente agrava as questões ligadas à questão da segurança pública. No entanto, quando trata-se da questão do envolvimento do jovem na criminalidade, o que nós percebemos é que há uma evasão escolar bastante significativa na faixa dos 14 anos, que faz com que muitos desses jovens, aos 16 anos, eles sejam envolvidos em determinados grupos criminosos e passem a fazer práticas de crimes que são extremamente contundentes, ou seja, eles acontecem de uma forma bastante violenta, a exemplo dos 2 crimes que você se referiu, Carlos. O que nós precisamos entender é de que a educação, sem dúvida nenhuma, é um elemento decisivo. O esporte e a cultura, a reocupação do espaço urbano. Aqui na Ceilândia, o governo do Distrito Federal recentemente inaugurou 2 Céus das Artes, que são 2 ambientes para que possa ter, sob a gestão compartilhada da comunidade, a presença da juventude, de uma forma que ela possa ter uma ocupação útil e naquele espaço ela desenvolva conhecimentos na área de esporte, na área de lazer, viva a questão da cultura, a questão da música, da arte, do cinema, e ela possa, portanto, sair da zona de risco, da vulnerabilidade que ela encontra. Indiscutivelmente, nós precisamos de programas como esse em grande escala. A Secretaria de Segurança Pública, ela criou um programa chamado Sigo Vivo, inspirado no modelo de Minas Gerais e também no modelo nacional da Juventude Viva, porque nós temos hoje um dado que é extremamente penoso quando se pensa o futuro, que é o perfil do jovem agressor também correspondente ao perfil do jovem que é vítima. Nós temos uma faixa hoje, entre 14 e 29 anos, que é uma faixa que tem apresentado a necessidade do Estado oferecer uma atenção. Porque quando nós, Roberto, fomos jovens, nós tínhamos uma perspectiva de futuro real, o nível de empregabilidade, nós tínhamos a estruturação das famílias, o modo como a sociedade vivia. Hoje nós temos um esgarçamento das relações de convivência, nós temos um nível de intolerância muito grande. Isso faz com que a nossa juventude ela não tenha hoje as orientações, sejam intrafamiliares, seja do sistema educacional, seja das ofertas dos serviços que seriam disponibilizados para ela, fazendo com que nós estejamos perdendo muitas dessas para a criminalidade. Indiscutivelmente, um programa de segurança cidadã, ela envolve prioritariamente o jovem como um núcleo central para desenvolver estratégias articuladas das polícias com outros órgãos de governo e com aquela comunidade local, para que essas 3 dimensões encontrem soluções que sejam adequadas para aquela realidade, para que alcance aqueles jovens e tragam para eles, motivem eles para estar naquele ambiente que é um ambiente de ressignificação e de inclusão social e produtiva. E nessa perspectiva, indiscutivelmente, a criação do Biotic, a questão da inovação tecnológica, colocar essa juventude agora associada a este mundo digital, que é esse mundo rápido, esse mundo que clica no WhatsApp, que entra na mídia, nas redes, fazer com que o jovem ele tenha a oportunidade de interagir via cultura com as novas tecnologias como uma forma inclusiva e uma forma que faça com que ele cada vez mais produza a favor do futuro da nossa nação, do nosso país, e que eles não estejam sendo colocados nessa marginalidade que faz com que as nossas famílias se sintam tão instáveis. A senhora é pré-candidata a deputada distrital. Isso. E vai lutar junto à Câmara, juntamente com seus pares, no caso, praticamente, para
rever esses conceitos em relação à educação, tentar buscar minimizar o problema da violência no DF? Indiscutivelmente. A segurança cidadã, quem conhece o nosso trabalho sabe que é o braço principal, o eixo principal que eu defendo. E para defender a segurança cidadã, eu estou dizendo que eu defendo, portanto, uma segurança que tenha compromisso com o direito à cidade. E para isso, ter direito à cidade, eu estou falando de acessibilidade, eu estou falando de mobilidade, eu estou falando de uma interação social, de convivência, também intergeracional, em que esses jovens interajam com as crianças, interajam com os adultos e os idosos, para que a gente possa, com isso, dizer que a gente está construindo uma cultura de paz que rompa com a cultura do medo. Associado a essa questão da segurança cidadã com direito à cidade, nós temos que pensar uma Câmara Legislativa mais barata, para que a gente possa, pares que tenham um histórico de honestidade, fazer defesas para que nós possamos garantir mais recursos para oferecer essa qualidade de vida para a comunidade, através das emendas que serão possíveis de ser priorizadas com foco na questão da redução da vulnerabilidade juvenil, na perspectiva das violências e da criminalidade. Uma outra questão que é extremamente importante do ponto de vista do nosso compromisso, da nossa plataforma, que tem sido construída de forma colaborativa, de forma cooperativa, ouvindo vários movimentos sociais, é não esquecer de que a segurança cidadã, para garantir o direito à cidade, ela tem que fazer, com certeza, um corte muito severo em relação a questão de garantir um diálogo social permanente. Esse diálogo social é dizer que nós defendemos uma segurança que ela seja plural, transversal, que seja humanizada. Portanto, nós representamos a bancada antibala. Então, por exemplo, a educação é o melhor caminho para enfrentamento à violência urbana? Indiscutivelmente. A educação é um eixo sempre de prevenção, de primeira ordem, não é? Para que você rompa com a cultura de medo, com a cultura de violência, você tem que constituir novos valores. E por isso você tem que passar por um processo educacional, para você romper com essa cultura e constituir uma cultura de paz, uma cultura de respeito à diversidade. E sem dúvida nenhuma, não é com o agravamento de penas, não é com mais armas, não é com mais com um discurso belicoso que você vai construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Você tem que não intensificar a cultura do terror e do medo. Você tem que romper com essa cultura, fazendo com que o diálogo social seja um diálogo pacificador, transformador de uma realidade e que faça com que os nossos jovens não tenham medo de nossas polícias, porque eles são para proteger a nossa juventude. Esses jovens, para que eles possam constituir com eles uma segurança comunitária e eles se sintam, portanto, tranquilos em transitar nas ruas, porque eles não vão ter, não estarem sendo perseguidos, porque, rigorosamente, as nossas polícias são protetoras da sociedade. E esse estigma que foi criado, sobretudo em relação à juventude negra de periferia, é um estigma que tem que ser rompido. Ele tem que ser rompido fazendo com que nós possamos entender que não é esse discurso da bancada da bala que vai resolver o futuro do nosso país. Nós não precisamos endurecer, nós precisamos dialogar, pacificar, mediar conflitos para constituir soluções restaurativas naqueles ambientes que estejam com desordens, que estejam com incivilidade, e trazer nossos jovens como um aliado desse processo, e não como algoz e como aquele que está destruindo a história do nosso país. Nós, adultos, que temos essa geração e essa responsabilidade, e hoje com essa maturidade, é que temos que deixar esse legado para o futuro, que foi o que nós recebemos para estarmos aqui nessas posições nesse momento. O legado que foi deixado, pelo menos, eu tenho 42 anos, isso aqui não é problema nenhum falar sobre isso. Mas a questão, o legado que foi deixado é o respeito ao próximo, aos pais, ir para a escola estudar. Hoje em dia, praticamente, parte da juventude também não está colaborando. A polícia, muitas das vezes, ela faz a repressão, no caso, mas quando ela é recebida também, da mesma forma que tem jovem que está morrendo, tem policiais morrendo também. Indiscutivelmente. E outra questão também, essa situação
da divisão de classes, Márcia, em relação, me preocupa bastante, porque o artigo 5º da Constituição diz que nós somos iguais perante a lei. Eu não consigo entender, compreender por que tem a pessoa classe negra, classe branca, parda. Nós somos uma sociedade, nós somos uma sociedade desigual. Embora seja verdade que diante da lei, né, do artigo 5º, que é um artigo exemplar, nossa Constituição é uma Constituição cidadã, sim, mas nosso artigo 5º está longe de ser implementado da forma como está previsto nos seus conceitos. Nós temos uma sociedade desigual, nós temos uma sociedade que é patriarcal, então nós temos uma sociedade que, portanto, violenta a mulher, nós temos uma sociedade que discrimina o negro, nós temos uma sociedade que criminaliza determinados tipos sociais, que não necessariamente são pessoas que representem risco real à sociedade, por uma questão de preconceito, de intolerância. Nós não nos reconhecemos um país que tem a sua maioria da população declarada negra. Nós somos pessoas que temos preconceitos contra os negros. Portanto, são esses elementos que constituem um ambiente, que é um ambiente que gera desordens, que gera incivilidades em vários ambientes, principalmente das periferias, que é lá onde nós temos um elemento que se associa a esses aspectos culturais que eu falava, que é a questão de serem pessoas que não têm a garantia do bem-estar social, que não têm os direitos sociais garantidos, pessoas que não tiveram os direitos civis garantidos e que, portanto, são cidadãos que não são tratados com a mesma dignidade e respeito em relação a todos os serviços que o Estado oferece, tanto para a saúde, quanto a educação e para todos os outros que são de obrigação do Estado. Então, quando nós vivemos essa crise recente política, quando o secretário de Segurança Pública, em 2016, eu vivi o pior ano da história da segurança pública. Foram 151 manifestações na Esplanada. Nós criamos aquele corredor da democracia, que foi conhecido como o muro do impeachment, e foi muito discutido sobre esse assunto, mas tudo aconteceu de forma pacífica, porque houve muito diálogo social. Eram posições antagônicas, eram grupos que queriam exatamente, tinham objetivos exatamente extremos. Sim. Enquanto um queria o impeachment, o outro não queria o impeachment. E nós garantimos, e portanto, ali essa metodologia que nós estamos aqui defendendo, do diálogo social, ela prevaleceu. Claro, associada a uma segurança inteligente, a uma estratégia de operações policiais que garantisse, pela forma como foi distribuída a operação, o resultado que foi alcançado. Agora, as ações policiais dissociada do diálogo social, ela é apenas repressão. As ações policiais, sem dialogar com os segmentos que estão vulneráveis naquele território, através dos conselhos comunitários de segurança, por exemplo, que nós reestruturamos, os 37 conselhos, é fazer uma segurança só repressiva e tradicional. O discurso moderno da segurança pública, que a ONU defende para que a América Latina desenvolva, e que o exemplo do Pacto pela Vida aqui hoje, com os resultados que estão sendo apontados, demonstra é que sem diálogo social e só com repressão, nós não garantimos uma prevenção social do crime que alcance no médio e longo prazo. E que para isso é necessário, sim, ter parlamentares que tenham esta visão, que defendam e aloquem e direcionem emendas pensando de forma estrutural, definitiva, e não apenas atue sem considerar só os elementos operacionais das polícias. E ao falar das polícias, é importante dizer, nós temos as melhores polícias do Brasil. E nossas polícias precisam ser valorizadas no sentido da sua saúde. É um trabalho extremamente insalubre. E para isso eles precisam de todos os suportes que são necessários para que não haja o adoecimento. Por conta de que no enfrentamento, a polícia, dioturnamente, oferece a sua vida em prol do cidadão. E, indiscutivelmente, nós precisamos aproximar as nossas polícias da juventude, para que aqueles jovens que saíram do roteiro, do respeito, aqueles jovens que se afastaram da cidadania, ou aqueles jovens que não tiveram acesso e conhecimento sobre isso,
eles sejam neutralizados e não eles sejam pessoas que ponham em risco a outra juventude que é saudável e estas polícias que estão a serviço da nossa população. Muito bem. Vamos à participação ao vivo dos nossos telespectadores. A Kátia, né, ela tem um programa aqui também, ela faz a seguinte pergunta a você, Márcia. Por que os temas dos direitos humanos provocam respostas tão reativas, em parte expressiva, da população e nas forças de segurança? Veja, eu penso, Kátia, que há aí uma falsa dicotomia. Tratar os direitos humanos e segurança não são polos opostos. É porque tem aquela pecha, aquela velha frase, né? Que os direitos humanos defendem bandido. Defender os direitos é cumprir todas as condições de acesso ao que são os direitos sociais e os direitos civis de todos os cidadãos. E isso faz com que nós tenhamos hoje um recorte de um perfil de pessoas que estão criminalizadas, que são pessoas que têm quase uma mesma faixa etária, que é essa de 14 a 29 anos, ela tem quase o mesmo tipo social e ela tem cor. Portanto, nós estamos falando de uma seletividade, de um sistema punitivo, de um Estado penal que cresceu muito. Nós temos legislações muito punitivas. A gente tem que fazer uma revisão do nosso arcabouço jurídico penal para que a gente possa fazer com que, com menos penas, a gente fazer mais escolas. Com menos prisão, fazer mais cidadãos com formação plena. E essa falsa dicotomia entre direitos humanos e segurança pública é que gera muitos distúrbios, porque não se reconhece que o que os direitos humanos estão defendendo é exatamente que a segurança pública ela possa fazer com que, nos ambientes que são vulneráveis, ou seja, os ambientes em que os direitos humanos não estão assegurados, possa haver uma articulação do Estado, que não só a polícia atue, mas que chegue naquele lugar a poda, a iluminação, a praça, o parque, a UPA, a escola, a creche, para que a mãe vá tranquila trabalhar. Isso é garantir direitos humanos, garantir um ambiente onde desordem e incivilidade vai deixar de existir e, portanto, vai haver prevenção social do crime e, portanto, será um ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas não vão ter medo. Isso é, rigorosamente, uma relação de complementariedade, ou seja, direitos humanos e segurança pública é uma relação complementar, jamais uma relação contraditória e de conflito. Mas a pecha de reduzir direitos humanos, a questão de defesa de bandido, e a pecha de ver segurança pública apenas como repressão e ação policial para prender bandido, faz com que se tenha essa falsa impressão. E aí, Kátia, sua pergunta é fundamental. A segurança do futuro é uma segurança cidadã. Quem não compreender isso vai fazer com que o Estado ele gaste e faça investimentos volumosos na segurança pública e não vai resolver, porque não vai garantir a prevenção social do crime. Não há como desenvolver uma boa estratégia de repressão qualificada sem que uma outra grande estratégia de prevenção social do crime esteja estabelecida. Interessante você falar sobre essa tese aí da aumentar o número de presos, né? Seria o enfrentamento da polícia, de uma certa maneira. Mas, então, acho que, uma pergunta que eu tenho a te fazer é, você pretende, uma vez eleita, sentar juntamente com os pares da Câmara Distrital, bem como da Federal, dos deputados federal e o senador, juntamente com o governador, para discutir em relação à situação dos apenados, praticamente, porque os dados que eu colhi são antigos, de 2017. São 14.992 custodiados, não é isso? E para 7.496 vagas. Então, seria interessante os apenados praticarem, por exemplo, começarem a estudar dentro da cadeia e trabalhar também para manter os custos também? Seria uma boa parte. A educação?
para ajudar eles? Nós temos remissão por estudos, nós temos cursos profissionalizantes dentro do sistema prisional de Brasília. Quando eu fui secretária de Segurança Pública, eu era responsável pelo sistema prisional. Nós zeramos o déficit de vagas na Colmeia especificamente. Hoje tem mais vagas do que mulheres presas na Colmeia. Criamos uma ala humanizada para aquelas que estavam lactantes, né, amamentando, como também aquelas que estavam grávidas, para que pudesse ter um berçário adequado, etc. Portanto, é importante quando a gente fala de que o sistema prisional brasileiro, ele tem, Carlos Roberto, na minha opinião, uma solução que ela precisa sim de uma alteração legislativa profunda, e aí sim discutir isso numa Câmara Legislativa, com a Câmara Federal e com o Senado, é necessário, é uma pauta de primeira hora, por conta de que a forma como o direito processual penal e o direito penal atuam, geram esses custodiados, para quem está nos ouvindo, nos escutando. O custodiado é aquele que foi preventivamente preso, mas não foi julgado ainda, portanto, ele pode, inclusive, em grande parte, ser considerado inocente, ser absolvido na defesa, na hora do julgamento dele, e isso faz com que ele esteja preso processualmente, mas ele ainda não é condenado. Isso quer dizer que o Estado dá a ele o mesmo tratamento de um condenado, depois de julgado. E isso faz com que a gente tenha hoje um sistema prisional com uma grande superlotação. Esse é um dos maiores temas do mundo hoje. Não é um tema só nacional, mas o Brasil já é uma das maiores populações carcerárias do mundo. Brasília tem hoje uma boa referência do sistema prisional, apesar de ter uma superlotação, por conta de que essa superlotação se dá pelo belíssimo trabalho que as polícias fazem, indiscutivelmente, e também pelo trabalho que o sistema de justiça faz, aplicando a lei que existe. Só que essa lei tem se demonstrado ineficaz, porque o mais importante do que prender, do que punir na cadeia, é reintegrar socialmente, ressocializar essas pessoas, porque elas vão, pelo limite do que são as penas impostas a ela, ao limite de 30 anos, voltar ao convívio social. E, portanto, nós temos que, neste espaço em que elas estão fazendo o cumprimento da pena condenada, oferecer serviços de tratamento penal que garanta a ressocialização. Esse debate, para mim, é um debate republicano, extremamente importante, que a sociedade ela precisa compreender que se a gente insistir nessa forma de ser vingativo socialmente, de trabalhar na perspectiva só do agravamento, da punição, na perspectiva de fazer com que a teoria do terror, a teoria do inimigo, ela prevaleça, nós não vamos estar construindo um futuro seguro e com esperança para as nossas famílias. É fundamental compreender que nós hoje temos um estrangulamento no nosso ordenamento jurídico. E essa discussão é uma discussão fundamental de alteração legislativa e que eu me disponho, junto com os colegas da Câmara Distrital, uma vez eleita, e junto com os colegas da Câmara Federal e o Senado Federal, fazer discussões que passem, junto com o Ministério da Justiça, de um alinhamento para que o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, através do Fundo Penitenciário, possa direcionar recursos de forma para que a gente tenha, de um lado, uma segurança inteligente, um presídio que seja humanizado, mas, principalmente, que só estejam lá dentro quem rigorosamente esteja condenado e ofereça risco à comunidade. E que os que cometeram erros, e que são erros considerados de menor potencial ofensivo, que eles migrem para o sistema alternativo à prisão, através de prestação de serviço à comunidade, fazendo com que a gente possa ter um outro sistema, que também pune e que também é eficaz, mas que seja um sistema que não necessariamente use a perda da liberdade e a prisão como único recurso. Porque muitas vezes, responsabilizar a pessoa pelo erro dela, fazer ela reparar o dano dela à vítima, fazer com que ela enfrente uma situação de cumprir determinadas obrigações diante da sua própria comunidade, isso é muito mais educativo, restaurativo, isso faz com que ela se reintegre muito melhor no seu ambiente do que simplesmente ser segregada da convivência social. Muito bem, vamos para a participação, a outra pergunta da Kátia Vasconcelos.
Como a senhora vê a ação da polícia na abordagem de adolescentes e menores infratores no Distrito Federal? Boa tarde, Kátia. Obrigado pela sua participação. Veja, eu vejo que nós temos exatamente que fazer uma revisão, né, do POP, né, que é o padrão, o procedimento operacional padrão. Esse é um debate também extremamente importante, porque nós temos que, naquela perspectiva que nós falávamos antes, nós temos certamente um grupo de agressores jovens que estão na faixa de 14 a 29 anos, que é demonstrada na realidade brasileira, que precisa ser alcançado para que eles tenham uma segunda chance, e não simplesmente punidos e colocados no sistema socioeducativo, e depois ele vai para o sistema prisional de adultos. Para isso, nós temos que identificar neste POP uma forma de abordagem que faça com que essa polícia e o programa Sigo Vivo, que nós nos referimos, que está hoje em discussão, junto com a SECRIA, com a Secretaria de Criança e Adolescente, em discussão com a Segurança Pública e com a Polícia Militar, para que a Polícia Militar também possa ter espécie de mentores que possam desenvolver estratégias, porque nós conseguimos identificar determinados jovens que, por exemplo, são apreendidos enquanto infratores diversas vezes e são liberados em função do que a legislação permite. E esses jovens infratores, muitas vezes, volto a dizer, a única solução para eles não é a apreensão e levar para o sistema socioeducativo. Nós temos que ter medidas socioeducativas que sejam medidas que façam com que ele, na sua comunidade, seja pessoas que passem a viver determinados controles mais específicos. Por isso que eu me referia antes à necessidade do policiamento comunitário. Aquela polícia que esteja mais próxima. A necessidade de uma abordagem que seja uma abordagem, ela é uma abordagem ostensiva, sim, mas uma abordagem de natureza preventiva. Porque nós precisamos, de forma decisiva, compreender que esses jovens, sobretudo associado às questões de drogas, precisam de um tratamento penal e não exclusivamente uma punição penal. Nós não podemos perder nossa juventude e nós não podemos dizer que os nossos jovens, eles têm esta natureza de forma natural. Portanto, é necessário, portanto, um trabalho conjunto. E a revisão do procedimento operacional padrão é, sem dúvida nenhuma, algo que de primeira hora, mas para fazer essa revisão do POP, é necessário que as polícias se sentem com as organizações da sociedade civil que lidam com a juventude e os órgãos do Estado que lidam com a temática da juventude, para que possa consensuar quais são esses procedimentos, para que a gente possa qualificar essa abordagem de forma que a gente não faça escolhas diferenciadas do que foi comumente convencionado a falar do que é o padrão daqueles que usa o boné de aba reta, a bermuda lá embaixo, que tem a blusa solta, largada, e que está com uma chinela havaiana de qualquer forma. E esse já ser considerado um alvo indiscutivelmente, sem que a gente saiba exatamente de quem a gente está falando. Portanto, não é esse kit que já tem que estar predisposto visualmente. É cada situação e cada caso concreto ter a abordagem conforme e a reação conforme esteja ali acontecendo naquele momento. Mas, principalmente, como eu estava insistindo, que o maior objetivo da revisão do POP seja aproximar as nossas polícias da juventude. Então, a sua pré-campanha vai ser voltada para a segurança pública do Distrito Federal. Sei que vai abranger as outras áreas também, Márcia, como segurança, como a educação e saúde também? Sem dúvida nenhuma, o tema central da minha plataforma é a segurança na perspectiva da segurança com cidadania. E ao abordar o tema da segurança cidadã, eu dizia que a gente tem que se relacionar com o direito à cidade, que ao falar do direito à cidade, eu estou falando a forma como é a acessibilidade, a mobilidade e a diversidade envolvendo a convivência entre crianças, jovens, adultos e idosos.
Portanto, e destacadamente, eu lembrar que ao pensar o direito à cidade e o direito à cidadania, e aí na condição de mulher e defender mais mulheres na política, o discurso da questão de gênero e segurança está associado a toda a minha plataforma, porque como primeira mulher na história do Distrito Federal de segurança pública e com o que representa hoje a cultura da violência contra a mulher, a bandeira, a defesa da mulher, ela faz parte de forma genuína do meu discurso e da minha forma de trabalho. Porque exatamente a mulher, ela tem uma forma diferente de desenvolver as suas estratégias, porque a sua sensibilidade não quer dizer que ela tem menos força. Haja vista que foi exatamente na qualidade de secretária de Estado de Segurança Pública que eu pude comandar a maior operação da história da segurança pública, e ela foi extremamente bem sucedida por conta dessa sensibilidade de estabelecer esses diálogos que eram necessários. Muito bem, importante. Em relação à diversidade, no caso, o que a senhora citaria como diversidade? Nós temos que respeitar a questão das orientações sexuais de um modo geral. Isso é um discurso hoje, que é um discurso que ela tem que passar pelo respeito à questão da defesa de que a escolha em relação à questão afetiva, ela é dirigida a quem aquela pessoa escolhe oferecer, né, o seu afeto. Né? Do ponto de vista da questão da religião, a questão também da diversidade religiosa, no sentido de que nós sejamos tolerantes com todos os tipos de religião. Nós vivemos num Estado laico e que, portanto, nós temos que garantir a convivência e o respeito à profissão de fé, inclusive de quem declara que não tem fé. Esse respeito, ele dá ao Brasil, e à Brasília especificamente, como capital da República, esse padrão de civilidade que é necessário. As grandes civilizações, as cidades modernas do mundo, ela lida com o direito à cidade, trabalhando a diversidade nesses dois polos. Diversidade em relação à liberdade de orientação sexual e a questão da liberdade de escolha de profissão, de fé e de religião. Então, esses dois elementos são extremamente importantes. Na acessibilidade, naturalmente, eu estou falando das pessoas com deficiência, fundamentalmente. Né? Da mobilidade, eu estou falando de uma cidade que ela precisa juntar seus quatro cantos. Né? Ela é uma cidade que é considerada um quadrado, mas ela é uma cidade em que nós temos um metrô que só vai até a rodoviária e que, portanto, para a Asa Norte, para chegar em Planaltina, são muito mais difíceis os acessos, porque depende de ônibus e nós não temos frotas de ônibus suficiente para atender todos os roteiros. Houve todo um esforço até o momento para integrar, para fazer com que haja integração, mas ainda é insuficiente, considerando que nós temos uma população hoje que cresceu de forma abrupta. Brasília tem, em média, 70 mil pessoas a mais por ano. Nós temos já uma população de situação de rua grande, porque nós não tivemos capacidade de gerar o acesso à moradia suficiente, em função da forma como a cidade cresceu. É uma cidade jovem, com 58 anos de idade, prevista para ter 500 mil pessoas, hoje já tem 3 milhões, com entorno, chega quase mais de 4 milhões e meio, e que, portanto, nós temos também que ver que trabalhar Brasília hoje é considerar a região do entorno. É considerar cidades como Valparaíso, que são cidades dormitórios de Brasília, Águas Lindas, Planaltina de Goiás, e entender que essas cidades, elas dialogam com a nossa cidade e de que forma a gente garantir essa mobilidade. Portanto, segurança é o tema central, sim, associado ao direito à cidade. E ao falar o direito à cidade, entra a questão intergeracional de forma forte, a convivência social entre adolescentes, entre jovens, adolescentes, crianças, adultos e idosos, e o destaque à questão da mulher. E na questão da mulher é dizer que pode cada vez mais confiar no nosso trabalho, porque a nossa luta é a luta em defesa de atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para 2030, de poder fazer com que, além de ter mais mulheres na política, como uma parte desses objetivos, é principalmente a gente romper com o ciclo de violência. Porque as mulheres, no caso especificamente do Brasil, elas precisam cada vez mais ter não só voz
não só mais mulheres na ciência, mais mulheres na política, mais mulheres em posição de poder, mas é principalmente mais mulheres respeitadas no seu direito e não ter o seu corpo violado, porque a ela só pertence. E, portanto, a defesa da mulher é uma defesa minha, porque lugar de mulher é na luta. Muito bem, olha só. Em relação à diversidade, voltamos aqui a esse tema, a pessoa tem que realmente respeitar. Mas quando a outra parte não respeita, em relação ao kit que está sendo elaborado em escolas públicas, houve uma peça recentemente, teatral foi destaque em Planaltina, né? Houve aí um grande questionamento em relação à peça, por conta de um membro que foi mostrado, gigante, né? E eu vejo da seguinte forma, contextualizar também, descer goela abaixo conceitos e valores que as famílias não estão habituadas, Márcia, fica um pouco difícil, não? Nós estamos vivendo uma crise de convivência social. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos vivendo uma quebra de muitos valores numa velocidade muito grande. Né? Nós não somos dinossauros, né, Carlos? Não, de forma nenhuma. Mas a gente imagina o que era a nossa infância, os nossos valores. Uhum. E hoje, né, 40 e poucos anos depois, o que são os valores e os que estão postos, isso está acontecendo com uma revolução cultural no mundo. É o esgarçamento, essa velocidade dessa transformação, ela tem muito a ver com o que foi essa globalização, a forma como as informações, a forma como se comunica hoje, né, essa vida fast food, tudo muito rápido, tudo muito curto. A notícia daqui a 20 minutos, ela já não, como diz a Band, daqui a 20 segundos tudo pode mudar. Exato. Então tudo é muito veloz e nessa velocidade as pessoas se atropelam. Portanto, o tema do respeito é o tema principal. E quando você coloca, mas Márcia, as famílias não estão preparadas para receber tanta novidade, né? Tantos conceitos novos e naturalizar esses conceitos e absorver esses conceitos na velocidade como se quer. Eu diria para você, em parte, eu concordo contigo. Por outro lado, se nós, as gerações que estamos assistindo, né, essa avalanche de mudanças que aconteceu em tão pouco tempo, do ponto de vista histórico, nós não vamos também ajudar, que nossa geração não vai estar ajudando para que esta nova geração ela se prepare para o futuro. Porque, rigorosamente, as gerações que têm mais preconceitos em relação ao sistema de diversidade, seja religiosa, seja sexual, não são rigorosamente as crianças, adolescentes e os jovens. São os adultos e são os idosos, porque exatamente foram eles que viveram num outro padrão cultural, foram eles que viveram num outro momento histórico e que, portanto, eles se deparam com mudanças que foram muito abruptas. Agora, quando traz o tema da família, aí você mais do que me comove com o seu argumento, porque as famílias precisam ser restauradas nas relações de respeito. E, nesse sentido, ultrapassa essa questão da diversidade. Eu diria que, independentemente das famílias se assustarem, né, ou melhor, dos adultos ou dos idosos se assustarem com essa mudança de valores tão abrupta nos temas que envolvem religião e sexualidade hoje, eu diria que é muito importante que esse jovem que está nos vendo nesse momento, essa senhora dona de casa que está nos assistindo nesse momento, possa ensinar seu filho a ter respeito por si enquanto mãe e que esse filho respeite essa mãe. Nós temos hoje um problema estrutural do respeito nas relações intrafamiliares, independentemente desse tema. Sim. Filho que não respeita a mãe, que não respeita a avó, que não respeita avô, que não entende que o direito do bebê, da criança, são uma geração voraz. Imediatista, e nessa voracidade, nesse imediatismo, também quer de goela abaixo fazer com que esses conceitos sejam absorvidos. Nessa perspectiva da família, eu diria, qual é o tema ou o valor que pode ser magnânimo, superior, para que a gente falar de um novo momento de reaglutinação das relações sociais de convivência. Respeito. Você não precisa pensar igual a mim. Você não precisa ser igual a mim. Você precisa apenas me respeitar como eu sou. Ponto. Se você desenvolve a condição de respeito, você já dá um salto civilizatório enorme para absorver todas as diferenças que existem entre mim e você. Sim. As nossas diferenças,
Elas não nos separam. Pelo contrário, ela mostra humanidades diferentes, tipos humanos diferentes. E isso não quer dizer que o seu tipo é superior ao meu, nem o meu tipo é superior ao seu. Apenas somos diferentes. Que bom que o sol nasceu para todos. Exatamente. Que bom que Deus é capaz de dar a todos a condição de, diante dele e diante de quem tem fé e reconhece Deus com este dom supremo, com este amor supremo, para dar a cada um essas possibilidades de se manifestar e de existir. Portanto, eu penso que o respeito e a tolerância são os valores mais importantes de ser cultuado, independentemente do tema da diversidade, que é um tema que segmenta essa discussão. Ou seja, se você tem respeito e se você tem tolerância, você discute qualquer tempo, qualquer tema, convive com qualquer pessoa, porque atrás de qualquer pessoa existe um ser humano, existe uma família, existe uma história que você não é capaz de julgar antecipadamente para que as pessoas tenham feito essas ou aquelas escolhas. Exato. Portanto, uma visão humanitária, ela é necessária para que a gente construa vínculos solidários e não vínculos de perseguição, de intolerância, de desrespeito e de pré-julgamento. O nome disso é preconceito. Preconceito não, respeito sim. Com certeza. Agora, por exemplo, eu falei a questão que foi levantada em relação na parte educacional. As crianças, elas estão indo para a escola para aprender matérias básicas para o desenvolvimento curricular. A partir do momento que há a interferência do Estado em emitir cartilhas, nesse sentido, eu acho que foge um pouco do Estado e entrar no seio familiar para poder decidir o que a criança vai ser ou não vai ser. Essa questão. E a reciprocidade seria interessante se houvesse reciprocidade de ambas as partes, né? Porque as pessoas, quando nós questionamos em relação a isso, não é por falta de respeito com as pessoas, mas não existe a reciprocidade. Nós respeitamos a escolha de cada um, independente, tem uma história, tem uma vida, tem uma família. Mas do outro lado também existe e não pode ser invadido esse espaço. Da mesma maneira que as pessoas que são julgadas como preconceituosas, homofóbicas, como eles chamam, né? Vira o Estado e essas pessoas também. Eles não são diferentes. São pessoas, são seres humanos também, merecem respeito. Indiscutivelmente. A gente agora está falando de quais seriam as orientações de políticas públicas educacionais que pudesse tratar o tema da diversidade, seja religiosa, seja sexual, de forma que não agrida os valores que são dominantes numa cultura, numa sociedade. E, mais especificamente, a questão da família. Então, de forma específica, eu diria que o Estado ele vai ter que encontrar uma solução combinada em caso a caso concreto, com a escola e com as famílias, os pais daquela escola, de que forma transmitir os conteúdos que são atuais e que não podem ser negados como conceitos, porque independentemente da escola tratar aquele conceito, esse conceito deformado pode ser tratado no meio da rua e pode trazer muito mais transtorno. Portanto, o Estado não pode negar uma realidade que está em curso, mas ele precisa, sim, aí eu volto a tratar, criar comitês que possam discutir nas escolas como, envolvendo os jovens, envolvendo o corpo docente, portanto, o corpo discente, e também as famílias desses alunos, para que possa, ali, naquela situação, desenvolver formas programáticas de poder tratar o tema de modo educativo, socialmente útil, e que possa a condição do respeito e da tolerância estar assegurada. Muito bem, olha só, nosso programa já está encerrando. Queria que você deixasse um recado para a população do Distrito Federal e o tempo é seu, pode ficar à vontade. Eu gostaria de defender que uma segurança cidadã é uma segurança mais inteligente. E que essa segurança cidadã é uma segurança que vai envolver esses temas que acabaram sendo hoje tratados aqui como desdobramento do que representa a prevenção social do crime e das violências. Indiscutivelmente associada a uma repressão qualificada com uma segurança que tenha, certamente, a inteligência do ponto de vista da tecnologia moderna, da operação, para que as nossas polícias, de forma georreferenciadas, possam trabalhar.
Mas você que está nos ouvindo, você que nos assistiu, eu diria, vem conosco lutar por um DF de paz. Eu conto com você. Muito bem, olha só, antes de mais nada, eu queria até fazer um convite a você e sua família. O Instituto Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente está promovendo um jantar beneficente em prol do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será no dia 23 de agosto de 2018, às 19h30. Então você pode procurar aqui no site, na própria emissora, na rádio aqui na Ceilândia, na Que Nada Nada 17, Conjunto G, Casa 44, e você pode retirar o seu convite, tá? Você vai estar ajudando uma causa que é um instituto que cuida justamente de projetos sociais aqui de Ceilândia. Está há 7 anos aí na luta e o jantar vai ser muito interessante, tá? Então você pode procurar aqui a Rádio Estação 26, procure o Ielton, ok? E você pode fazer a retirada do teu convite. Então, esse aqui foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando você, eleitor, no dia 7 de outubro, a fazer a sua escolha. Debate democrático é assim, ambos discutem, falam verdades, para que você possa entender e possa realmente fazer a sua escolha e escolher o melhor para que Brasília volte a ser a capital da esperança.